Não acredite nas mentiras dela. Primeiramente, um feliz ano novo pra todo mundo. Espero que 2025 seja incrível pra todos vocês. E muito obrigado pelo apoio no último vídeo. Foi o vídeo mais assistido desse canal, de verdade, sou muito lisonjeado. Enfim, vamos continuar? A fase 6 já começa com essa foto que tem a antiga logo do Twitter, exclusive Descansa em Paz Periquito, com vários números e códigos atrás. A princípio eu pensei que todos esses códigos formariam um link, que dariam diretamente num perfil do Twitter. Mas olhando um pouquinho mais atenciosamente nos quatro cantos da imagem, eu percebo que tem vários caracteres que estão cortados ao meio, então é literalmente impossível de saber exatamente como formar esse link. Então eu fui procurar um negócio mais óbvio, que era simplesmente procurar um arroba na imagem. Eventualmente eu achei o arroba na imagem, que estava no canto inferior direito. Pesquisando esse arroba lá no Twitter, eu acho uma conta que aparentemente é da criadora e só tem dois tweets, um de 2019 e um de 2018. Como a gente tá na fase 6, eu presumo que o 2018 seja o certo. Então eu baixo essa imagem e logo de cara, olhando para ela, eu já percebo que ela é um estereograma. Pra você que não sabe, estereogramas são aquelas fotos que você fica vesgo de um jeito certo olhando para a imagem, e aí você consegue ver uma imagem 3D, entre aspas, seu cérebro buga e ele vê uma imagem 3D formando ela no seu olho. Enfim, eu tentei fazer isso por um tempo, eu fiquei um tempinho assim, indo pra trás e pra frente no meu computador, mas não deu em nada, então eu abri um visualizador de estereograma no Google, coloquei a minha imagem e comecei a mexer nos pixels até que eu consegui ver um texto se formando. Vendo esse texto, eu percebi que ele estava invertido, tirando o print dele e invertendo, percebo que estava lá escrito Please Find Me. É isso, próxima fase. Essa fase eu demorei muito pra fazer, mas é mais porque eu não sou religioso do que essa fase é difícil. Começa com essas quatro fotos mais ou menos separadas dentro dessa fase. Baixando essas quatro fotos, eu percebo que elas têm 1, 2, 3, 4 em cada um de seus nomes, respectivamente a sua posição. A princípio, eu pensei que esse MPDF que tem nas fotos se relacionaria com o Enigma, mas a verdade não era. Eu tentei abrir o Photoshop e começar a mexer nessas imagens como para tentar organizar uma maneira diferente de fazer uma frase. Só que é difícil você conseguir formar novas letras com aquelas letras e não tem nenhuma vogal para formar uma frase ou uma palavra de verdade, então eu larguei essa ideia de lado. Abrindo os metadados dessas fotos, eu vejo que de qualquer uma delas está escrito que foi criado com o 7-Zip. Nunca tinha ouvido falar de 7-Zip, então eu pesquiso no Google o que é. Baixando o 7-Zip, eu vejo que ele é basicamente igual ao WinRAR. Ele coloca arquivos dentro de outros arquivos. Abrindo todas essas quatro fotos no 7-Zip, cada uma delas tem uma imagem escondida dentro. Só que essas imagens escondidas têm senha, mas eu não tinha nenhuma dica, nenhum indício do que colocar nessa senha. Até que eu fiz o mais óbvio, que era basicamente pesquisar uma dessas imagens no Google. E pesquisando a segunda imagem no Google, eu vejo que ela é o Cavaleiro do Apocalipse da Guerra. Eu nunca nem tinha visto a imagem de qualquer um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse, então esse foi o meu problema de não ter pesquisado antes. Enfim, colocando seus respectivos nomes em suas respectivas fotos, eu tenho quatro fotos de aparentemente um código. A princípio eu achei que fosse código QR, mas percebi que era basicamente impossível formar um código QR nisso, porque não teria imagens suficientes para formar o código QR e teria que colocar os quatro quadradinhos, mas eu só tinha quatro fotos e não mais para conseguir formar um código QR inteiro. Enfim, juntando essas quatro fotos aleatoriamente no Photoshop e buscando por algum código parecido, eu a princípio não achei nada, mas eventualmente eu achei um código chamado Data Matrix. Colocando a minha foto totalmente desorganizada no leitor de Data Matrix, obviamente deu erro e não funcionou nada. Mas, baixando um molde de Data Matrix que eu achei na internet e fazendo o código como se fosse uma espécie de quebra-cabeça, eventualmente eu chego nesse código e agora sim, colocando ele no leitor de Data Matrix, eu consigo uma resposta que é um link do Dropbox. Aparentemente esse era a dica de dentro da caixa. Abrindo esse link do Dropbox, a gente tem @bash, que eu já sei o que fazer com isso, mas a gente vai guardar isso rapidinho, e 4662 dividido por 666 com duas funções trigonométricas que eu acabei não anotando. Dividindo 4662 por 666, a gente chega em 7. E um negócio que eu acabei levando um spoiler sem querer, nos comentários desse arquivo do Dropbox, a criadora aparentemente estava deixando dicas para quem estava preso. Então ela deu a resposta dessa conta, que é 7 seno de S. Só que em inglês fica 7 sins, se você ler como um texto normal, que são os 7 pecados, os 7 pecados capitais. Voltando agora para o @bash, arroba em inglês você fala at, e
Atibashi é uma cifra muito comum, muito usada em enigmas bobos, já que ela é basicamente muito simples de resolver. Ela basicamente só inverte o alfabeto, ou seja, A vira Z, B vira Y e assim por diante. Pegando qualquer um dos pecados capitais. Eu escolhi aleatoriamente, escolhendo a ganância, colocando Atibashi, colocando agora na resposta, agora sim, próxima fase. Começamos o arco da ganância. A fase começa com um cara falando muito estourado, contando os números e alguma coisa sobrevoando atrás, vários zeros, vários números passando na tela. Vamos por partes. Primeiramente, o cara contando no fundo. Ele conta de 1 até 26. A gente vai guardar isso por agora, porque vai ser bem importante lá na frente, mas ainda não. Depois a gente vai ver esses números que estão passando na nossa tela devagarzinho. Abrindo esse vídeo com uma foto no navegador, esses números estão todos lá, sem estarem se mexendo. Aí eu pude copiar esses negócios e guardar no meu bloco de notas. O vídeo, no fundo, é um vídeo de um drone sobrevoando o monumento de Washington. Voltando para a imagem, eu baixo ela e olho os metadados. No metadados dela tem vários zeros, ou seja, todos aqueles zeros que estavam no vídeo remetiam obviamente ao código binário. Mais especificamente, 8 zeros nos metadados. Isso significa que eu tinha que dividir o código binário em 8 caracteres. Abrindo o código-fonte dessa página, tinha Binary Replace 1BR. BR na programação pode ser traduzido como break, que nesse caso é o break line. E como está na referência, binary replace, ou seja, eu tenho que achar um código binário e o 1 é o indicador de onde eu tenho que realizar essa break line. Break line basicamente é só quando chega no caractere referenciado, eu dou enter e passo para a próxima linha. Chegou no caractere, dou enter e passo para a próxima linha e assim por diante. Pegando todos aqueles números que estavam na foto e no vídeo, colocando num tradutor de decimal para binário, removendo todos os zeros que estão à esquerda desses números, já que esses zeros serão nulos e serão contados só como mais zeros, e agora assim contando todos os códigos binários da direita para a esquerda até formar 8 caracteres, eu tenho esse código binário gigantesco. Realizando o break line nesse código binário, eu fico com esses números. Fiquei um tempão perdido sem saber o que fazer. Eventualmente eu decido contar a quantidade de caracteres que eu tenho por linha. Fazendo isso eu tenho essa quantidade de caracteres. Agora voltando o cara contando de 1 até 26, o alfabeto tem 26 letras, ou seja, código A1Z26, que ele é basicamente uma cifra muito, muito comum, que é se você só troca as letras pelos seus respectivos números ou vice-versa. Fazendo isso nos meus números, eu chego na palavra Tsimurulamxidar. Obviamente isso não é uma palavra normal, mas se você inverter e separar, você consegue a frase Radix Malorum Est. Nunca tinha ouvido falar dessa frase, então pesquisando ela no Google, eu acho que ela é uma citação bíblica em latim. Só que na sua versão completa, ela é Radix Malorum Est Cupiditas. E Cupiditas é o que falta na minha frase, ou seja, é a resposta, colocando essa resposta, próxima fase. Esse aqui tinha uma dificuldade para conseguir separar o áudio dessa mulher. No fundo tem uma mulher falando aparentemente invertido, tem vários números em romano numa lápide e um texto passando na tela meio balangando. Guardando esse texto para depois, olhando os números na lápide, a gente consegue ver que são 9, 7, 13 e 18. Agora voltando pro áudio da mulher, baixando esse áudio, invertendo ele, separando ele, tem duas frases diferentes que não fazem muito sentido se eu tentar correlacioná-las, mas não importa exatamente a frase. O que importa são as palavras que estão em destaque em cada uma desses áudios, que nesse áudio é Hill e nesse áudio é Cipher. Pesquisando o que é Hill Cipher no Google, eu acho que é uma cifra que usa álgebra linear através de matrizes N por N para criptografar mensagens. Ou seja, pegando aquele texto que estava no vídeo, colocando a matriz 9, 7, 13, 18, eu não chego em nada. Olhando agora o código-fonte da página, eu vejo que tem várias informações que eu não tinha visto antes. Tem um alfabeto inteiro normal e no decodificador tem um alfabeto com números. Removendo esses números, eu pego esse código aqui que ainda não é nada. Voltando ao código-fonte, eu tenho os números 13 e 24 junto da menos Z embaixo. O que eu faço com esse menos Z e com esse 13 e 24? Guardando esse menos Z para depois, olhando de novo no número 13 e 24, se eu colocar na cifra A1 e 26, eles são respectivamente M e X, que números romanos são 1010. Colocando agora esse novo código que eu peguei com a matriz 1010, dá erro. Pesquisando um pouco mais sobre Hill Cipher, eu vejo que ela bem comumente pode dar erro, ou seja, é só colocar a matriz inversa que ela vai funcionar. Invertendo essa matriz, colocando 0110, eu tenho o código DefGripState Z. Agora esse menos Z é importante. DefGripState na resposta à próxima fase. Essa fase foi um capiroto. No vídeo já começa com um áudio de uma pessoa falando no fundo, algo que não dá pra me entender muito bem, e aquela musiquinha das rodas do ônibus giram e giram, giram e giram. Você sabe muito bem que música é essa. Junto de várias notas de $2 rodando em um heptágono perfeito.
Guardando essas notas de $2 pra depois e aquela música pra depois, eu vou tentar extrair o áudio que essa mulher tá falando. A princípio eu tava entendendo que ela tava falando alguma coisa de go pleasure them, que é vai dar prazer a eles, mas não fazia muito sentido com o contexto do enigma, não sabia o que fazer. Eventualmente, depois de um tempinho ouvindo, eu entendo que ela fala alguma coisa de presidente. Pesquisando quem que é o presidente atrás das notas de $2, eu vejo que é Thomas Jefferson, o ex-presidente dos Estados Unidos que governou por volta de 1920. Voltando às dicas que o enigma me dá, todas as dicas estão relacionadas a uma coisa em específico. Tem várias notas de 2 rodando, enquanto uma música sobre rodas que giram e giram, rodas. Pesquisando Thomas Jefferson Will no Google, eu acho que ele mesmo criou uma cifra em 1929 que Jefferson Will. A princípio eu não tinha nada que eu poderia decriptografar, eu tinha essa cifra, mas o que eu faço com isso agora? Eventualmente, depois de muito tempo pensando, eu decido pegar a dica da fase. Olhando a dica, ela só fala Cheerios. Pesquisando o que é Cheerios, é um cereal bem popular nos Estados Unidos. Eu fiquei muito tempo sem saber o que fazer com isso. Pensando, eventualmente eu realizei porque eu falei em voz alta. Cheerios é um cereal, que na pronúncia em inglês é cereal. Cereal pode ser lido dessa forma também. E que nesse caso pode se remeter aos serial numbers, todos esses números que ficam nas cédulas de dinheiro, seja de qual país você esteja. Voltando ao vídeo e tentando ler quais são esses serial numbers, é muito difícil de ler porque a qualidade do vídeo é ridiculamente ruim. Mas analisando um pouquinho, eu vejo que todos esses serial numbers têm 2 letras, uma no começo, uma no final e vários números entre os intermeios. Só repegando as letras do começo e do final e pegando os 2 primeiros números de cada um desses códigos, eu tenho essa lista de números e códigos. Organizando essa lista por ordem numérica e pegando apenas as letras e colocando no decodificador de Jefferson Will, eu tenho isso aqui. Paid with my soul, já tava lá na primeira linha. Colocando isso na resposta, próximo vídeo agora. Sei que esse vídeo pode ter ficado um pouquinho curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio de verdade no último vídeo. Espero que vocês tenham tido um bom ano novo. Eu passei sozinho, mas foi incrível de qualquer jeito. Eu amo vocês. Muito obrigado por estar assistindo e me apoiando nesse canal. Espero que vocês continuem aqui comigo esse ano. Um beijo, amo vocês e tchau.